Fala galera, beleza? Matheus aqui, trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Vamos falar do Grande Prêmio da Emília-Romagna, que aconteceu no circuito de Imola, e acho que mais gente conhece por esse nome. Aconteceu agora há pouco, no domingo, e a gente vai estar aqui trazendo um pouquinho sobre o que aconteceu nessa corrida. Para a gente começar trazendo um pouquinho o que aconteceu no sábado na classificação, o Hamilton conseguiu a pole, seguido muito de perto das suas Red Bulls. O Pérez conseguiu o segundo tempo, o Verstappen largou na terceira posição. Um destaque negativo que eu achei foi o Bottas com uma oitava posição, bem decepcionante para o carro que tem, um dos melhores carros do grid. Foi feio o desempenho do Bottas na classificação. E dois destaques positivos que eu achei: o Leclerc com a Ferrari largando em quarto e o Gasly com a AlphaTauri conseguindo a quinta posição. Mas esses são os meus destaques da classificação e vamos embora para a corrida, que é isso que interessa. Nesse grande prêmio do meu aniversário, acho que todos nós fomos presenteados com uma grande corrida. Começou com essa questão de chuva, não sabe qual tipo de pneu usar, o intermediário, que é para chuva fraca, ou pneu de chuva forte, que o próprio nome já diz para que é. A maioria dos pilotos optaram por largar com os pneus intermediários. Os que optaram por largar com os pneus de chuva foram os dois carros da Haas, o Esteban Ocon, piloto da Alpine, e o Gasly, da AlphaTauri. E na largada, logo o Verstappen conseguiu passar o Pérez e o Hamilton assumindo a ponta, manobra muito arrojada. Ele conseguiu lá, disputando com o Hamilton na variante da Tamburello, conseguiu passar o Hamilton e assumir a ponta logo na largada. O Pérez caiu para terceiro e logo em seguida ele comete um erro e o Leclerc ultrapassa ele, ganhando a terceira posição. E vários carros a gente via rodando, o Latifi rodou, e quando ele voltou para a pista ele acabou se chocando com o Mazepin, que para mim nesse caso não teve culpa. O Latifi jogou o carro para cima dele, o Mazepin estava mais rápido porque o Latifi tinha acabado de sair da pista, estava voltando, estava meio sem aderência, espremeu o Latifi e acabou batendo, e ele ficou fora da prova. E a gente viu ali, nesse caso entrou o safety car, e quando ficou 5 voltas, acho que na sexta volta que o safety car saiu e recomeçou a corrida, a gente pôde ver que os pneus intermediários estavam com um desempenho melhor. O Gasly estava sofrendo muito, porque a pista não estava tão molhada assim. O pneu de chuva exterior precisa de muita água para conseguir render. O intermediário é um pouquinho mais tranquilo nas condições que estavam a pista. O Gasly foi só caindo no pelotão, foi lá para trás. E foi esse esquema assim, parou de chover, mas a pista continuou molhada, então era o pneu intermediário, era o pneu certo por mais um tempo. Na volta 22, o Vettel, da Aston Martin, foi o primeiro piloto a sair do pneu de pista molhada para o pneu de pista seca. Então todo mundo ficou prestando atenção no desempenho do Vettel. Ele começou um pouquinho devagar, mas depois, quando ele conseguiu acelerar, as equipes entenderam o sinal: é hora de trocar para o pneu de pista seca. E o Verstappen, que já vinha sofrendo com os pneus desgastados, os intermediários, porque a pista vai secando, o pneu vai aquecendo, ele vai perdendo aderência, porque é um pneu que precisa ter uma temperatura muito certa para andar, o pneu intermediário. E o Hamilton estava sabendo lidar melhor com esse desgaste e estava aproximando do Verstappen. E nisso o holandês foi para o box uma volta antes do Hamilton e ele conseguiu levar vantagem, porque ele voltou com o pneu de pista seca, a pista já estava mais seca, mais propícia para esse tipo de pneu. E o Hamilton também teve um erro no pit stop, levou 4 segundos, que parece que é muito pouco tempo, mas para uma troca de pneus é até demorado para os padrões de hoje. E o Verstappen conseguiu levar uma vantagem. E o que aconteceu? Os dois voltaram no meio do trânsito. Alguns pilotos ali que estavam uma volta atrás, que eles iam ultrapassar ele, os retardatários, eles voltaram nesse meio. O Verstappen chegou nesse primeiro, óbvio, porque estava na frente. Acabou perdendo um pouco de tempo, porque pegou uma parte ali que era mais cheia de curvas. E o Hamilton tentou não perder tempo, tentar passar esses caras o mais rápido possível. E nisso ele acabou errando, porque ele foi ultrapassar, se não me engano, o Stroll. Ele foi para a parte mais úmida, porque onde os carros passam estava seco, mas em volta ainda estava um pouco úmido, estava um pouco molhado. E para um pneu de pista seca, é muito fácil escorregar quando você sai do trilho. O Hamilton saiu do trilho, perdeu o ponto de freagem, escapou, bateu o carro. Mas ele não abandonou, ele conseguiu voltar, mas ele voltou em nono, muito atrás do Verstappen, estava até uma volta atrás do Verstappen. Mas aí a sorte de campeão ajudou o Hamilton dessa vez, porque ele, logo na volta que ele bateu, ele perdeu a asa e ia ter que entrar no box, ele parou. Na volta seguinte, o Bottas, que ia fazer uma corrida discretíssima, não estava fazendo nada demais, o Russell da Williams, que é um carro bem fraco, foi tentar passar o Bottas, mostrar como é que estava o nível dele na corrida. E nisso, o Russell apontou para fazer a ultrapassagem, o Bottas tentou fechar, e na minha visão foi uma fechada normal. Ele estava tentando defender a posição dele, ao meu ver. O Russell não tirou o pé, foi com tudo para cima, acabou perdendo o carro e bateu em cheio no Bottas. E os dois foram pro muro
dando um estrago muito grande na pista e com isso a prova teve que ser interrompida. E a sorte do Hamilton foi porque com a bandeira vermelha, os pilotos que tinham tomado uma volta, eles passaram a voltar, estar na mesma volta que os pilotos que não tinham tomado volta. Eles saíram um pouco antes, quando ia recomeçar a corrida, deram uma volta, voltaram para o box, para em seguida todos largarem. Então, uma corrida que poderia estar, que estava perdida para o Hamilton, recém uma chance de pelo menos conseguir um pódio nessa corrida. E no final ele conseguiu, eu vou chegar nisso um pouco mais para frente. E no reinício da corrida, a situação estava assim: o Verstappen era o líder, o Leclerc era o segundo com a Ferrari, o Norris o terceiro com a McLaren e o Pérez em quarto com a Red Bull. A corrida recomeçou num esquema de safety car, eles deram uma volta com safety car, nisso ele foi para o box e reiniciou a corrida. Logo na relargada, o Norris foi para cima do Leclerc, conseguiu a ultrapassagem e assumiu a segunda posição. Um pouco tempo depois, o Pérez, que era o quarto colocado, acabou rodando, escapou e foi lá para o final do grid. E é só uma coisa que ficou na minha cabeça nesse tempo, porque muita gente elogiou o Pérez porque ele conseguiu largar na frente do Verstappen. Mas nesse caso da corrida, eu fico imaginando, se fosse o Albon, se fosse o Gasly, que eram companheiros do Verstappen, que muita gente pegava no pé, como seria a reação? Eles estando ali numa boa posição, vislumbrando talvez até uma dobradinha para a Red Bull, e eles cometem um erro bobo, assim, um erro que eu achei bobo. Ele ia sair da curva e acabou errando sozinho. E vai lá pro fim do grid, acabando com a chance da Red Bull de assumir a liderança do campeonato de construtores e de uma dobradinha que não vem há muito tempo. Como é que seria a reação dessas pessoas que estão, ao meu ver, estão sendo um pouco condescendentes com o Pérez, pode dizer assim, um pouco pacientes com o Pérez? E eu acho normal, porque ele tá chegando numa nova equipe, tem um companheiro muito forte, mas para mim ele vacilou ali e estragou a chance da equipe de conseguir uma dobradinha. E com esse cenário de Bottas fora, Hamilton no meio do pelotão e o Pérez lá embaixo, a corrida ficou na mão do Verstappen e ele acabou conseguindo a vitória. O que restava de emoção ou de... O que restava de emoção para essa corrida era ver o Hamilton escalando os carros que estavam à sua frente. E ele conseguiu, ele foi passando um por um e conseguiu chegar na segunda posição. O Norris deu muito trabalho para ele, o Leclerc, que é um piloto difícil de passar, deu trabalho para ele, mas o Hamilton, com um carro melhor e com sangue nos olhos, conseguiu a segunda posição e fez a volta mais rápida da corrida, que foi muito importante, porque isso dá ele um ponto de vantagem no Verstappen na classificação do campeonato. E a briga parece que vai ser sensacional, são dois pilotos muito rápidos, um maior da história, né? E um jovem que está querendo se provar, que busca o seu primeiro título, os dois com carros muito fortes, muito competitivos. Parece que essa briga vai chegar até o final e finalmente nós vamos ter competitividade que faltava nessas últimas temporadas da Fórmula 1. A gente vê até o Hamilton um pouco mais sorridente, um pouco feliz, mesmo até sem vencer a corrida, a gente vê que ele está gostando de ter essa competitividade, de ter esse equilíbrio, porque estava muito chato, acho que até para ele ia lá, ganhava, não tinha ninguém que fazia frente, mas dessa vez ele tem um adversário à altura, que é o Verstappen, e que eu falei no Grande Prêmio do Bahrein. Eu falei dos dois primeiros, vamos ficar agora com quem fechou o pódio, o Lando Norris, fez para mim uma grande corrida. Ele iria conseguir, muito provavelmente, um lugar na segunda fila, ou na primeira até, quem sabe, mas a volta dele acabou sendo anulada no treino de classificação, ele teve que largar em sétimo, mas ele conseguiu se recuperar na corrida, teve um grande ritmo, uma boa prova e conseguiu ir para o pódio. Até o finalzinho ele estava garantindo a segunda posição, que seria o seu melhor resultado na categoria até agora, mas ele ficou para a terceira posição, que foi o mesmo resultado que ele conseguiu no Grande Prêmio da Áustria no ano passado. Mas foi uma grande corrida, ele é um piloto muito novo, muito rápido e está andando na frente do Ricardo. Acho que o Ricardo ainda está com alguns problemas para se adaptar ao novo carro que ele está dirigindo, o carro da McLaren, mas ele é forte. E outra coisa que vale ressaltar, o bom desempenho das Ferraris e das McLaren. Ficaram em terceiro o Lando Norris com a McLaren, quarto e quinto as duas Ferraris com Leclerc e Sainz, em sexto o Ricardo, que ficou um pouco mais para trás, mas conseguiu garantir, fechar esse lugar aí dos top 6 da corrida. E agora, para a gente já ir se encaminhando para o final do vídeo, eu vou falar o meu piloto de destaque da prova e quem eu achei que decepcionou. O piloto de destaque para mim foi o Lando Norris, apesar do Verstappen ter vencido com certa facilidade, até ter feito uma grande largada. Acho que o Norris conseguiu tirar tudo do carro o tempo todo na prova, fez uma excelente corrida, consegue seu segundo pódio na categoria, se eu não me engano, e parece que tem muita expectativa sobre ele. Vem fazendo o mesmo caminho do Hamilton, assim, sem guardar as devidas proporções, obviamente. É um piloto que desde cedo foi treinado pela McLaren, chega na Fórmula 1 muito novo, é muito rápido, está conseguindo bons resultados. Então, para mim, ele foi o destaque dessa prova. E para mim, a decepção, eu estava na dúvida entre dois: o Bottas e o Pérez.
O Bottas acho que eu vou pegar um pouco leve com ele dessa vez, porque eu acho que ele não teve culpa no acidente, mas vale ressaltar, a prova dele vinha sendo horrorosa. O final de semana dele foi muito ruim, a classificação dele foi ruim e a corrida horrível. Então, mas por achar que ele não teve culpa no acidente, ele deu uma fechadinha, mas pra mim foi permitido. O Russell, que não quis tirar o pé, foi com tudo e acabou batendo, tirando os dois da prova. Eu vou dar essa colher de chá pro Bottas e pra mim o Pérez, que tinha nas mãos a chance de uma dobradinha da Red Bull, acabou jogando fora com um erro que é só dele, ele estava sozinho e acabou rodando, como eu falei anteriormente. Mas é isso, galera, deixa seu like se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou da corrida, o que você está achando dessa briga Verstappen-Hamilton. O Hamilton ganhou a primeira, o Verstappen ganhou a segunda, o Hamilton está na frente porque fez a melhor volta nessa corrida. O que você acha que vai acontecer? O campeonato de construtores também está bem equilibrado, a Mercedes na frente, a Red Bull logo atrás, bem perto. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam chegar aqui no canal, mais pessoas possam entender um pouco mais sobre a Fórmula 1, que é um esporte que eu gosto bastante. É isso, galera. Um abraço, valeu, até o próximo vídeo.